Olá, meus irmãos, bom dia! Quero saudar a todos com a rica paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, maravilhoso Deus, rico, tremendo e misericordioso Deus. Meus irmãos, aqui quem fala é o Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quem foi Elias na Bíblia? Os irmãos sabem? Então vamos lá, meus irmãos. Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Olha, Deus usou Elias para fazer milagres e trazer julgamento sobre a nação de Israel por sua adoração ao Deus de Baal. No final da sua vida, Elias foi arrebatado para o céu em um carro de fogo. Meu irmão, seu sucessor foi Elias, foi Eliseu. Olha, Elias, Acabe e Jezabel. Acabe, o rei de Israel, se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira, que o conduziu a adorar o Deus de Baal, em vez de adorar a Deus. Por isso, meus irmãos, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, avisando que não ia chover nos próximos anos. Depois de profetizar, Elias ficou escondido e foi alimentado por corvos. Mais tarde, Elias foi para a cidade de Serepta e ficou na casa de uma viúva que ele ajudou, fazendo sua comida milagrosamente durar muito tempo. Por sua adoração, por sua oração, Deus ressuscitou o filho da viúva. 1 Reis, lá no capítulo 17. Meus irmãos, depois de 3 anos de seca, Deus mandou Elias se encontrar com Acabe outra vez. Elias confrontou Acabe por sua idolatria e desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Eles construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo para o sacrifício, mas nada aconteceu, meu irmão. Depois de muitas horas ali, Elias construiu um altar a Deus, o encharcou de água e pediu a Deus para enviar fogo. Deus enviou fogo que consumiu tudo no altar. Então Elias matou o profeta de Baal e avisou o rei Acabe que ia chover. Em 1 Reis, no capítulo 18. Meus irmãos, quando Jezabel ouviu sobre a morte dos profetas de Baal, ela ameaçou matar Elias. Por isso Elias fugiu e pediu a morte a Deus. Guiado por Deus, Elias foi para o monte Horebe, onde falou com Deus. Elias se queixou que os israelitas abandonaram o Senhor, mas Deus o animou e enviou de volta para ungir o próximo rei de Israel. Está em 1 Reis, no capítulo 19. No fim, o rei Acabe foi morto como castigo da sua idolatria. Agora, meu irmão, vamos falar um pouco de Elias e Eliseu. Quando voltou de Horebe, Elias recrutou um homem chamado Eliseu para sua assistente. No fim da sua vida, Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão. Enquanto caminhavam na margem do Jordão, Elias foi levado para o céu dentro de um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Eliseu foi seu sucessor, continuando o seu ministério. Está lá em 2 Reis, capítulo 2. Agora, meu irmão, Elias no Novo Testamento. Veja só, na transfiguração, Elias apareceu conversando com Jesus e Moisés. Está lá em Marcos 9, versículo 2 e 4. O povo pensou que tanto João Batista como Jesus eram Elias.
por causa dos milagres e porque o livro de Malaquias disse que Elias voltaria antes do dia do Senhor. Está em Malaquias, lá no capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas tanto Jesus como João Batista negaram ser Elias. Jesus disse que João Batista era como Elias, pregando o arrependimento e preparando o caminho. Tiago 5, 17, 18 diz: usa Elias como exemplo de poder de oração. Elias era uma pessoa normal, mas orou com fé e o milagre aconteceu. Meus irmãos, agora eu quero passar aos irmãos 3 lições de vida que aprendemos com Elias. Olha só, Elias foi um grande profeta de Deus que fez vários milagres. Mas ele não era o super-homem. Elias era uma pessoa como você e eu. Ele confiou em Deus e fez sua vontade. E Deus o usou para fazer grandes coisas. Nós também, meus irmãos, eu e você, também podemos ser usados por Deus, assim como Elias. Primeiro, oração tem poder, meu irmão. A oração tem poder. Tiago, no capítulo 5, versículos 17 a 18, diz: mostra que Elias era uma pessoa normal, mas ele sabia que a oração tem poder. Ele orou fervorosamente e com fé, e Deus atendeu sua oração. A Bíblia, meu irmão, diz que quando oramos com fé e de acordo com a vontade de Deus, Ele atende nossos pedidos. Ei, meu irmão, a oração traz intimidade com Deus. Elias orava muito, por isso ficou muito próximo de Deus. Olha, Deus respondia às orações de Elias, meu irmão. E Ele também responde a minha, a sua, as nossas orações. Se você quer ver o poder de Deus em sua vida, olha, ore com fervor, ore com fé. Segundo, depressão tem solução. A vida de Elias, meu irmão, nem sempre foi fácil. Depois da grande vitória sobre os sacerdotes de Baal, Elias teve de fugir da ira de Jezabel, que o queria matar. Ei, Elias ficou tão deprimido que até quis morrer. Está lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 3 e 4. Mas depois de um encontro com Deus, ele recuperou o ânimo de viver, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluias, aleluia. Depressão não é o fim. Assim como Deus ajudou Elias a recuperar, Deus também pode restaurar a sua vida e a vida de quem tem depressão. Ei, Deus, depois de sua depressão, o ministério de Elias continuou com força. Ei, confie em Deus. A tristeza não durará para sempre, meu irmão. Amém? Confia nesse Deus. Agora você tem que entender uma coisa, meu irmão. Deus também é um Deus que sustenta. Deus também nos sustenta em todas as áreas de nossas vidas. Veja só, Elias aprendeu a confiar totalmente em Deus. Enquanto esteve escondido lá, escondido de Acabe, Deus o sustentou milagrosamente com a ajuda de um corvo. Olha o que Deus faz, meu irmão. Está em 1 Reis, no capítulo 17, lá no versículo 5 e 6. Deus também sustentou uma viúva muito pobre, que ajudou Elias, fazendo sua farinha e seu azeite se multiplicarem. Está em 1 Reis 17, 15 e 16. Ei, todo sustento vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando não sabemos onde vamos encontrar sustento, podemos confiar em Deus. Ele não abandona quem o ama. Quando nós dedicamos a vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos, mesmo quando a situação parece impossível. Meu irmão, a vida de Elias pode parecer muito diferente da sua, da minha,
mas essas 3 lições de vida valem para todos. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias também pode e vai agir na sua e na vida de todos. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem a qual eu, humilde servo do Senhor, venho trazer aos irmãos, para fortalecimento da vida dos irmãos, para fortalecimento da vida espiritual dos irmãos, que os irmãos possam meditar nessa mensagem abençoadíssima, a qual Deus nos instrui a passar aos irmãos. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos, que Deus continue dando força, sabedoria, que Deus venha guiar, que Deus venha fortalecer, que Deus venha abrir as portas dos céus para cada irmão, para cada irmã, para cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Meus irmãos, abençoa também o irmão Carlos, abençoa o irmão Carlos, servo de Cristo. Como, irmão? Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, amém? Acione as notificações, compartilhem, amém? Me seguem lá no Instagram, Carlos Servo de Cristo 80, amém, meus irmãos? Meus irmãos, tenham todos um excelente dia, guardado debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus. Um abraço, meus irmãos, Deus abençoe a todos.